Inscrevi-me no iFood apenas para ver se era tão bom quanto falavam. Inicialmente, levei um mês inteiro para finalmente me decidir a fazer minha primeira entrega, mas a partir daí, fazia algumas entregas por dia e estava realmente satisfeito com os resultados. Alguns meses depois, larguei meu emprego no supermercado e comecei a fazer entregas todos os dias após a faculdade e até na maioria dos fins de semana. Nesta noite, eu estava trabalhando até mais tarde porque era um feriado. Dirigi das 20 horas até as 2 da manhã, basicamente indo e voltando do McDonald's 24 horas. Um pouco depois das 2 da manhã, peguei mais um pedido do McDonald's e fui em direção ao cliente. A entrega estava programada para um tipo de armazém e nas instruções dizia para entrar pelas portas laterais e deixá-la na recepção. Quando cheguei lá, parei em um enorme estacionamento que estava praticamente vazio, com apenas alguns caminhões estacionados. O edifício era claramente um antigo armazém, sendo apenas um grande retângulo com algumas janelas e uma única porta na frente. Verifiquei mais uma vez para ter certeza de que estava entregando pela porta lateral. Depois, contornei o prédio até o lado e estacionei. A porta lateral era uma daquelas portas de metal pesado com uma pequena janela de vidro. Olhei através daquela pequena janela e não vi nada além de uma sala de entrada pequena e escura. No entanto, o reflexo dos faróis do meu carro tornava a visão através da janela um pouco confusa. Empurrei a porta e fui imediatamente surpreendido. Estava tão escuro quanto parecia através da janela e só havia uma pequena luz na parede, mais como uma luz de segurança fraca. Não havia recepção à vista, então contornei o corredor e fiquei parado no final de um longo corredor escuro. Sabia que a maioria dos lugares com trabalhadores do turno da noite costumava economizar na iluminação desnecessária, mas isso parecia excessivo. Nem conseguia ver o final do corredor, então, se eu caminhasse por ele, estaria andando na escuridão total. Tirei o celular do bolso e verifiquei pela terceira vez se estava no lugar certo e tinha ido pela porta correta. Tudo parecia certo, mas não havia chance de eu andar por aquele corredor. E quanto mais eu pensava nisso, mais percebia como o prédio estava silencioso. Nada de máquinas funcionando ou pessoas conversando, nenhum som. Decidi ligar para o cliente. Cliquei no nome dele e discou o número. Depois de alguns momentos, ouvi o eco de um telefone do outro lado do corredor. Após mais alguns segundos, ouvi novamente, mas desta vez mais perto e mais alto. Fiquei olhando para aquele corredor vazio, vendo apenas o brilho fraco de um celular se aproximando. Alô, tenho um pedido do iFood aqui. Vou deixar aqui na frente para você, disse, colocando o saco na minha frente. A figura de um homem grande começou a sair do corredor escuro, mas ele não disse nada. Esperei mais um segundo, mas à medida que ele se aproximava, isso realmente começou a me incomodar. Ele estava se movendo rapidamente e não estava falando. Tive a sensação de que alguém iria pular atrás de mim ou algo assim, e no geral estava um pouco assustado. Virei-me rapidamente e caminhei rapidamente até a porta, indo direto para o meu carro. Alguns momentos depois, vi um movimento através da pequena janela de vidro na porta antes de partir. A situação toda me deu arrepios e me fez encerrar a noite e ir direto para casa. No final, escolhi acreditar que foi apenas uma situação estranha, em todos os sentidos, mas nada realmente aconteceu, então deixei para lá. No entanto, alguns dias depois, na segunda-feira à noite, enquanto estava dirigindo novamente, recebi uma ligação estranha.
era do departamento de polícia. O que aconteceu em seguida foi mais complicado do que precisava ser, mas basicamente eles me interrogaram sobre por que eu estava naquele armazém específico às 2h30 em um sábado. Aparentemente eles tinham imagens de segurança do meu carro chegando. Após explicar que era apenas um motorista do iFood e comprovar isso com o recibo de entrega, eles me contaram o que estava acontecendo. Eles disseram que os trabalhadores voltaram do feriado de fim de semana quando o armazém não estava em operação e encontraram uma entrega do iFood no meio do corredor. Quem quer que estivesse lá tinha invadido o lugar e feito um pedido com uma conta falsa, o que por si só já era assustador. Mas a parte mais sinistra é que eles nem sequer pegaram a comida. Era óbvio que estavam procurando algo mais. Eu não sei o que eles queriam de mim, mas só posso presumir que, se eu tivesse ficado e esperado mais um pouco pelo homem, algo terrível teria acontecido. Eu trabalhava para uma das maiores empresas de entregas rápidas do país. Meu nome é Eduardo e minha vida sempre foi monótona. Mas em uma noite fria de inverno, essa previsibilidade foi estilhaçada. Estava chegando ao final do meu expediente quando uma entrega de última hora entrou no meu aplicativo. Era estranho, porque o destino era em uma área rural da cidade, um pouco afastada do centro. Os detalhes da entrega eram vagos, apenas uma caixa pequena, sem remetente, e um nome: Lívia. Hesitei por um instante. O endereço me parecia distante, e minha jornada já havia sido longa. Mas no fim, a necessidade de ganhar um extra falou mais alto. Aceitei o serviço. Conforme dirigia para o local, o GPS me levava por estradas cada vez mais estreitas e sinuosas. A paisagem era desolada, apenas campos vazios e árvores retorcidas pela força do vento. A única iluminação vinha dos faróis do meu carro. A estrada se tornou um caminho de terra e, em alguns momentos, tive a sensação de estar sendo seguido, mas sempre que olhava pelo espelho retrovisor, não havia nada além da estrada vazia. Depois de quase 1 hora, cheguei ao local indicado pelo aplicativo. Era uma casa antiga, de madeira desgastada pelo tempo, cercada por uma floresta densa. Não havia luzes acesas. Meu coração batia acelerado. Estacionei o carro e peguei a caixa, tentando convencer a mim mesmo que estava apenas sendo paranoico. O silêncio era ensurdecedor, interrompido apenas pelo som dos meus próprios passos na grama seca. Toquei a campainha e, depois de um longo minuto, uma luz fraca acendeu em um dos quartos. A porta se abriu lentamente, revelando uma mulher de cabelos negros e olhos intensos. Era Lívia. "Você demorou", disse ela com uma voz suave. Entreguei a caixa e, quando estava prestes a perguntar sobre o pagamento, ela acrescentou: "Entre, por favor. Não posso te pagar aqui fora." Contra o meu melhor julgamento, entrei na casa. O interior estava frio. A decoração parecia de décadas atrás. Lívia me levou a uma sala onde uma única vela iluminava o ambiente. Ela se sentou em uma poltrona antiga e apontou para que eu me sentasse à sua frente. "Antes de te pagar, preciso te contar uma história", ela começou. "Você não é o primeiro entregador que vem aqui." Conforme ela narrava, descobri que há anos seu marido tinha um caso com uma entregadora. Quando Lívia descobriu, em um acesso de raiva, fez algo terrível. A tensão no ar era grande e um sentimento de medo crescia em mim. Lívia pegou um envelope de dentro de um livro antigo e me entregou. Dentro havia dinheiro e uma foto. Era uma foto da entregadora com quem seu marido havia traído. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir.
O medo me paralisava e eu não conseguia tirar os olhos da foto. Lívia começou a rir, uma risada baixa e perturbadora. Você parece tanto com ela, ela disse. Eu tinha que te ver de perto. Ela se levantou e foi em direção à cozinha. Pude ouvir o som de gavetas sendo abertas. Meu instinto gritava para sair dali. Sem pensar, corri em direção à porta, mas estava trancada. Lívia apareceu na entrada da sala segurando uma faca. Você não vai a lugar nenhum, ela sussurrou. Desesperado, olhei em volta, procurando uma saída. A janela. Corri até ela e a quebrei com o cotovelo. Pulei para fora e corri em direção ao meu carro. Podia ouvir os gritos de Lívia, mas não olhei para trás. Entrei no carro, liguei o motor e acelerei como nunca antes. A estrada escura parecia ainda mais ameaçadora, mas eu só queria a distância daquela casa. Quando finalmente cheguei à cidade, parei em uma delegacia. Relatei tudo o que havia acontecido e os policiais foram até a casa de Lívia. Ela foi detida e descobriram que realmente havia cometido um crime no passado. Daquele dia em diante, nunca mais fui o mesmo. Abandonei o trabalho de entregador e busquei terapia para lidar com o trauma. A monotonia da minha vida havia sido interrompida. Mas a que preço? Sempre fico pensando, o que teria acontecido se eu não tivesse fugido? Agora, quando penso em fazer uma entrega, um arrepio percorre minha espinha. Eu costumava trabalhar no restaurante dos pais do meu melhor amigo. Fazia entregas para eles e, às vezes, ajudava a limpar as mesas ou qualquer coisa do tipo. O trabalho em si era bom, mas era muito desconfortável ter os pais do meu amigo como meus chefes. Pensei que com o tempo a situação melhoraria, mas nunca melhorou. Eles ficavam irritados sempre que algo não saía exatamente como planejado. Além disso, eles escalavam eu e meu amigo em dias opostos, então nem parecia que estávamos trabalhando juntos, que era o propósito inicial de eu ter aceitado o emprego. Isso aconteceu durante o meu terceiro e último mês trabalhando lá. Começou como uma noite comum, com algumas entregas rápidas, mas a segunda metade da noite ficou bem devagar. O pai do meu amigo detestava quando estava em um momento de calma, porque eu ficava parado esperando pedidos e ele sempre ficava de mau humor com isso, mesmo que não fosse minha culpa. Por volta das 20h30, uma hora depois da minha última entrega e a 30 minutos do final do meu turno, ele atendeu uma ligação e ouvi ele dizer que poderíamos fazer uma entrega. Em seguida, ele preparou o pedido e me entregou a sacola para a entrega, mas quando pesquisei o endereço, vi que ficava a 40 minutos de distância. Claro, reclamei, porque meu turno estava prestes a terminar em 15 minutos e essa entrega levaria quase 1h30. Ele não se importou. Eu podia dizer que ele estava apenas irritado por eu estar esperando, o que novamente não era minha culpa. Mas após uma breve discussão, fiz o que ele mandou. 40 minutos era bastante longe para a nossa pequena cidade. Então, eu não fazia ideia de onde era esse endereço. Quando eu estava a 2 minutos de distância, já era quase 22 horas. Não havia casas por perto. Pelo menos não que eu pudesse ver até o último minuto da viagem, quando fui direcionado para uma pequena rua que levava a uma fileira de 6 casas. Todas pareciam antigas e desatualizadas, e eram as únicas casas que eu tinha visto nos últimos 5 minutos de carro. À medida que passava lentamente por cada casa e verificava os números, encontrei a casa certa. Estacionei na rua, bem ao lado da entrada. Não vou mentir, este lugar me deu umas sensações estranhas. Estava muito longe de tudo,
e as próprias casas eram antigas e sinistras. Desembarquei e levei a sacola até a porta da frente. Depois toquei a campainha. Ninguém atendeu. Então tentei bater. Já estava tarde e eu queria terminar logo com isso, então estava ficando impaciente. Enquanto esperava, observei a rua. Não havia carros na rua ou nas garagens e nenhuma das luzes das casas estava acesa. Levei a sacola de volta para o meu carro e liguei para o cliente, mas ninguém atendeu. Sentei-me no meu carro, tentando descobrir o que fazer a seguir. Eles ainda não tinham pago pela comida, então não podia simplesmente deixá-la na porta deles. Foi quando vi uma luz se movendo dentro da casa. Saí do carro e observei a luz passando pelas janelas do andar de baixo até chegar à porta da frente. Então, apagou-se. 1 segundo depois, a porta se abriu. Um homem jovem, na casa dos 20 anos, estava parado na entrada, segurando uma lanterna grande em uma mão e uma sacola de compras na outra. Aproximei-me e perguntei se ele havia feito o pedido. Ele assentiu e pediu desculpas por demorar para atender a porta. Coloquei a sacola na frente dele, mas ele apenas ergueu ambas as mãos para mostrar que estavam ocupadas e pediu para eu colocá-la na mesa da cozinha. Não sabia se ele estava brincando ou não no começo, porque poderia simplesmente ter deixado a lanterna ou a sacola de compras em algum lugar por 1 segundo. Mas então percebi que ele estava falando sério. Espiei pela casa da entrada e, mesmo com pouca luz, percebi que havia algo de errado com aquele lugar. O lugar estava empoeirado e parecia vazio. Quando percebi isso e pensei na lanterna sendo usada em vez das luzes normais da casa, tive quase certeza de que aquele lugar era uma casa abandonada. O homem ainda estava me olhando e esperando uma resposta. Eu disse que estava com pressa e pedi para ele pagar rapidamente, então eu deixaria a sacola na varanda. Ele não gostou dessa resposta, e sua expressão facial mostrou isso. Ele colocou a sacola de compras no chão e deu um passo para fora da porta, indo até a varanda. Eu dei um passo para trás para não ficar muito perto dele. Havia algo em seus olhos que me dizia que ele estava prestes a fazer algo, e eu não ia esperar para descobrir o que era. Deixei a sacola cair e corri para o meu carro, dirigindo para longe enquanto o homem me observava atentamente da varanda. Eu estava tremendo durante a maior parte da viagem de volta, sem ter certeza do que poderia ter acontecido. Quando contei ao pai do meu amigo sobre o que aconteceu, tudo o que parecia importar para ele era que eu não fiz o homem pagar. Foi por isso que pedi demissão naquele exato momento. Já tinha chegado no limite das grosserias dos pais do meu amigo quando eu não fiz absolutamente nada de errado. Depois disso, houve uma discussão acalorada e eu estava mais focado nisso do que no homem que me atraiu para uma casa abandonada e provavelmente tentou me assaltar ou algo pior. Eu estava tão distraído que nem cheguei a chamar a polícia, pelo menos não até que fosse tarde demais. Felizmente, eu não fui burro o suficiente para entrar na casa, porque se o tivesse feito, provavelmente nunca teria voltado dessa entrega. Era uma terça-feira como outra qualquer. Como entregador, já estava acostumado com o peso das caixas, com as rotas complicadas e com os clientes impacientes. Mas naquele dia, um endereço em particular chamou minha atenção, mas o dispensei rapidamente, afinal, superstição não paga as contas. A rua ficava em um subúrbio já conhecido por mim. Embora fosse uma área tranquila, algumas histórias de crimes e desaparecimentos circulavam entre os moradores. Ao me aproximar do número da casa, percebi que a casa, apesar de bem conservada, tinha uma atmosfera opressora.
Era uma construção antiga de 2 andares, com janelas altas e cortinas fechadas. Ao me preparar para tocar a campainha, notei que o portão e a porta estavam arreganhados. Pensei em ligar para a central e relatar, mas decidi primeiro chamar. Alguém em casa? Minha voz ecoou no corredor escuro, mas não houve resposta. Intrigado, entrei para ver se tinha alguém esperando. A escuridão era quase total, interrompida apenas por alguns feixes de luz que atravessavam as cortinas. Coloquei a caixa no chão e tentei encontrar um interruptor. Mas antes que pudesse acender a luz, ouvi um barulho estranho vindo do andar de cima, como um sussurro. Meu coração disparou. Isso deve ser algum tipo de brincadeira, pensei, tentando me acalmar. Peguei meu celular para ligar para a central, mas não havia sinal. O mau pressentimento voltou com força total. Decidi sair rapidamente daquela casa, mas ao tentar abrir a porta, percebi que estava trancada. O sussurro do andar de cima se intensificou e agora parecia mais com um choro abafado. Apesar do medo, senti que deveria investigar. Subi as escadas lentamente, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Os sussurros vinham de um quarto ao final do corredor. Com cautela, abri a porta e a cena diante de mim me deixou paralisado. Uma mulher estava amarrada em uma cadeira com fita adesiva em sua boca. Seus olhos vermelhos e inchados expressavam terror puro. Rapidamente, corri até ela e a soltei. Ela me explicou que um homem, um ex-namorado obsessivo, a tinha sequestrado e planejava fazer algo terrível. Antes que pudéssemos planejar uma fuga, ouvimos passos se aproximando. O homem estava retornando. Rapidamente, procuramos um esconderijo. Escondemo-nos no armário do quarto, tentando controlar nossa respiração. Ele entrou no quarto e, pelo vão da porta do armário, pude vê-lo, alto, magro e com um olhar selvagem. Ele olhou ao redor, confuso, e então começou a gritar o nome da mulher, até que, enfim, ele saiu do quarto. Decidimos que era hora de agir. A mulher sabia que havia uma saída pelos fundos da casa. Fomos sorrateiramente, tentando não fazer barulho. Ao alcançarmos a saída, o homem apareceu, bloqueando nosso caminho, segurando uma faca. Com um impulso de adrenalina, arremessei um tijolo na direção dele, pegando-o desprevenido. Aproveitamos esse momento para correr em direção à rua. Gritamos por ajuda e os vizinhos começaram a sair de suas casas. A polícia foi chamada e o homem detido. Mais tarde descobri que ele tinha um histórico de assédio e já havia sido preso antes. A gratidão da mulher foi imensa. Salvar uma vida não estava na descrição do meu trabalho, mas naquele dia eu tinha feito exatamente isso. Eu estava fazendo entregas para a pizzaria em uma noite tranquila, o que significava que eu passava um tempo decente dentro da loja esperando pedidos para entregar. Logo após as 22 horas, um homem entrou e se aproximou do balcão. Ele parecia estar na casa dos 30 anos, mas estava visivelmente com bastante sono e talvez até bêbado. Meu colega de trabalho estava no balcão ajudando-o com o pedido e eu estava nos fundos organizando as caixas de pizza. Depois de ver a aparência dele, comecei a prestar atenção na conversa deles. Ele parecia tímido e desconfortável com algo enquanto fazia um pedido simples de uma pizza média, mas depois acrescentou que gostaria de que fosse entregue e entregou a meu colega um pedaço de papel. Após o pedido ser feito, o homem saiu. O papel continha apenas um endereço escrito, mas era um pouco estranho, pois quem não lembraria o próprio endereço? Além disso,
Não era todo dia que um cliente entrava na loja para pedir uma pizza para ser entregue em sua própria casa. De qualquer forma, 10 minutos depois, eu embalei a pizza e saí para a estrada. Não demorou muito para eu notar um carro estranho atrás de mim. Era o único outro carro na estrada, e ele estava constantemente acelerando e diminuindo a velocidade, como se tivesse problemas para manter a mesma velocidade. Quando percebi que eles estavam também fazendo zigue-zague na estrada, minha primeira impressão foi de que estava bêbado, assim como o homem na loja. Agora parecia estúpido, mas na época eu realmente pensei que era apenas uma coincidência. Quando cheguei ao bairro, o carro atrás de mim parou à beira da estrada e estacionou. 30 segundos depois, estacionei na entrada de uma casa que parecia igual a qualquer outra. Eu fiquei próximo ao seu portão e então bati palmas e depois bati novamente. Depois de esperar alguns minutos, alguém finalmente atendeu. Era um homem diferente daquele que eu havia visto na pizzaria, mas ele parecia igualmente privado de sono e embriagado. Levou alguns segundos para ele responder. Sim, claro, obrigado, disse ele baixinho, enquanto estendia a mão para pegar a pizza. Entreguei a pizza a ele e ele me olhou como se fosse dizer algo mais, mas não disse nada, apenas manteve aquele olhar apático. Então virei-me e vi um homem com capuz correndo pela calçada, a apenas 2 casas de distância, e ele estava olhando diretamente para nós. Entrei rapidamente no meu carro e o homem no portão saiu para fora como se fosse me seguir. Entrei no carro e comecei a fazer marcha a ré rapidamente, mas o homem com capuz se colocou atrás do meu carro para me bloquear. O outro homem também começou a correr em minha direção. No calor do momento, pisei fundo no acelerador para dar marcha a ré e o homem atrás do carro se afastou no último segundo. Ambos começaram a gritar e correr atrás do meu carro, até que fiz uma manobra perigosa de ré na rua para conseguir fazer uma volta de retorno e escapar. Liguei para a polícia e, em menos de 1 hora, ambos os homens foram presos por tentativa de roubo. Ficou claro que eles haviam planejado isso enquanto estavam bêbados, pois acreditavam que, ao fazerem o pedido na loja, não acharíamos que eles estavam envolvidos, mesmo tendo seus nomes e endereços registrados. Isso realmente não fazia sentido, mas, de acordo com os registros, eles haviam cometido vários roubos antes, e um deles resultou na vítima sendo espancada em um estacionamento sem motivo aparente. 2 homens bêbados correndo em minha direção com más intenções poderiam ter se transformado em algo terrível, mas fiquei aliviado por ter conseguido escapar sem ferimentos, e felizmente eles não serão capazes de fazer isso com mais ninguém.